Fala pessoal, tudo bem? A gente vai ver aqui hoje um assunto que é realmente uma pedra no sapato de muita gente que faz turma IME, que é a parte de lei de Gauss. Isso aqui é um tópico especial dentro de campo elétrico. Só que assim, algumas pessoas não sabem como estudar direito isso, que o cara começa a ficar baratinado estudando casos que nunca vão cair em prova. Tem umas questões, cara, que você vai encontrar em várias apostilas, que vou ser bem sincero, aquilo é mais para garimpar um primeiro lugar do que para fazer o cara passar propriamente dito. Que tem questões que você faz em sala, mas daquele nível mesmo nunca cai. Então algumas apostilas erroneamente saem colocando aqui questões que são cópias de livros como Halliday, como Moisés, que o cara acha que de repente a lei de Gauss vou pegar e vou tacar ali. Só que não tem aplicabilidade para o que cai, para o que é cobrado por um aluno da turma IME ou da turma Escola Naval e por aí vai. Por mais que exista um mito de que a matéria que cai a mais numa prova dessas é integral, derivada, cara, não é. A gente já conversou sobre isso numa outra aula, tá? O que vai cair aqui e o que eu vou te dar nessa aula é o essencial para você saber lei de Gauss para a prova. Que mesmo na turma IME não é cobrado de forma mega aprofundada, tá? É mais aqui o seguinte. O que seria a lei de Gauss então? É meio que uma fórmula para você criar fórmulas, né? Eu digo sempre que o aluno do IME ele não decora a fórmula, ele cria a fórmula. E pior que é isso mesmo, a gente vai ter uma fórmula para criar fórmulas, que vai ser então isso aqui. Então isso é um tópico que se encontra dentro do assunto, né, de campo elétrico, que vai ser, no caso, a chamada lei de Gauss, tá? A primeira coisa que a gente estuda no caso aqui é o fluxo do campo elétrico. Isso também vai ser visto quando chegar lá a indução eletromagnética. Algumas coisas aqui são bem parecidas, não confunda, caso você esteja fazendo pela segunda vez, está meio enrolado, confundindo as coisas, com lei de, no caso, Ampère. Lei de Ampère, eu diria, né, que toscamente, numa comparação mal feita, é o similar à lei de Gauss, só que para campo magnético, tá? Isso fica bem para frente nas nossas aulas. O que a gente vai ver agora aqui é, no caso, aquilo que é aplicável a campo elétrico. Qual a ideia aqui? Existem algumas questões, quando você abre um certo material didático, né, vai ver também no nosso, tá? Que você tem aqui uma certa dificuldade para calcular o campo elétrico. Nem todo cálculo de campo elétrico é aquele de carga pontual, né, que é aquele que é dado no ensino médio, né, porque essa matéria é muito pequena quando você vê para o Enem, né? Para o Enem isso aqui é bem ridículo. Você vê que o campo é kq sobre d ao quadrado, você vai ter um dado ponto a uma certa distância de uma carga e vai querer, galera, aplicar, no caso aqui, né, esse campo produzido por essa carga num dado ponto P. Isso era campo de carga pontual, que a gente já viu em outra aula, por isso que eu estou sendo bem aqui resumido, tá? O que eu quero te deixar aqui, para te fazer entender o seguinte, a gente viu no outro vídeo também como é que era o campo gerado por um anel carregado, tem outros casos que vão entrar ainda. Agora, o que eu quero que você entenda é que alguns casos para você integrar ou, claro, traduzir em somatório vão ser muito complicados, tá? Então, o melhor jeito aqui, nessa hora, é você aplicar a lei de Gauss. Por que você não falou isso antes? Por que os professores não falam isso antes? Porque isso aqui tem algumas restrições. Isso aqui só é aplicável, presta atenção, isso só é aplicável a situações em que eu tenho a ideia de simetria, tá? Em que eu posso, no caso aqui, falar em coisas simétricas, ok? E para que eu possa fazer isso, a gente acaba tendo um número de opções meio reduzido. Às vezes eu meio que até pego a figura e instalo ali uma relação de simetria que nem existe para fazer um total, mas não serve, né? Tem figura que é assimétrica, toda torta, eu pego uma figura parecida e depois tiro o pedaço a mais que eu peguei. Já começou a complicar, não é? Pois é, mas se eu te disser que, na verdade, em prova, só tem 3 casos que caem de verdade, tá? Que a gente vai ver aqui. A gente vai ver que são esfera condutora carregada, são de um fio infinito carregado e também, no caso, a gente tem a chapa, né, o plano carregado, que é o que vai constituir, inclusive, um capacitor, né, um capacitor plano de placas paralelas. Tá legal? Esses são os 3 casos que importam pra gente, pessoal. Mas, antes de tudo, eu tenho que entender o que é fluxo do campo elétrico, tá? Fluxo do campo elétrico, a gente define como sendo o campo vezes uma área atravessada pelo cosseno do ângulo entre eles. Não entendi nada mesmo. É assim, você vai ter um campo atravessando uma dada região. Pensa comigo, qual é a ideia de fluxo?
A ideia de fluxo é você meio que prestar atenção à quantidade de linhas que atravessam uma dada região. Você tem uma área sendo atravessada por linhas de campo. Por exemplo, o quadro aqui, eu tenho várias flechinhas, vários vetores que estão entrando aqui no plano do quadro, tá? Quanto mais flechas estiverem passando de uma vez por esse quadro, maior a intensidade do fluxo. Está fluindo, está atravessando uma região. Você percebeu que a ideia é que esteja atravessando para ter fluxo? Entendeu não? Olha só, por exemplo, se eu tenho um campo dentro do quadro, se ele nem entra nem sai, se eu desenho a flechinha já aqui em cima do quadro, você concorda comigo que nesse caso o fluxo é zero? A ideia de fluxo é ter algo entrando por um lado e saindo pelo outro. Se ele já está todo ele contido dentro do quadro, aí o fluxo, querido, é zero. Tá? Eu quero que essa ideia fique muito bem sedimentada na sua cabeça, que você entenda muito bem isso aqui, tá? Então, como é que é a fórmula, o jeito formal, né, de você calcular o fluxo? Vamos ver de novo. É o valor do campo, né, Newton por Coulomb, volt por metro, a área atravessada e o cosseno do ângulo entre eles. Esse cosseno, cuidado, eu vou te explicar daqui a pouco, que essa fórmula vem de uma coisa chamada produto escalar. Então, na verdade, tentando mais uma vez aqui na malemolência, né, traduzir da melhor forma e acessível possível para você, algo que geralmente é dado numa faculdade normal, só em Física 3. O que eu vou te falar aqui? Existe um vetor chamado vetor diferencial de área, um vetor dA, que eu não quero que você fique baratinado agora se preocupando com ele. Eu quero só que você entenda o quê? Isso é um vetor que é perpendicular à linha de campo. Perdão, isso é um vetor que é perpendicular à região que é atravessada. É um vetor normal. Quando você estiver em matemática vendo a parte de equação do plano, vai ter um vetor muito importante lá, que é o vetor normal ao plano. Isso aqui é exatamente esse vetor normal. É um vetor perpendicular ao plano, ok? Ele é perpendicular à área que é atravessada. Está sempre aqui formando 90 graus com essa região, tá? Em tudo quanto é caso. E o que eu quero, queridão, saber é qual que vai ser o ângulo entre o E e esse DA. Tá vendo esse θ aqui? Esse ângulo que está aqui, ó, é justamente o mesmo ângulo aqui em cima que eu vou ter entre uma vertical ao plano e o campo. Só que você está vendo que, por exemplo, aqui esse ângulo é 90. Por exemplo, aqui, quando eles estão paralelos, o ângulo é zero. Então, a gente vai ter alguns casos especiais, tá? Esse aqui seria o caso normal. O fluxo vai ser o quê? O campo pelo A, né? Na verdade, eu uso o dA só como vetor, como algo auxiliar, tá? Só para eu meio que visualizar a ideia do ângulo. Na hora que eu vou para a continha, para calcular o fluxo, eu boto o valor dessa área aqui que está sendo atravessada, ok? Pelo cosseno do ângulo entre eles, tá bem? Agora, galera, se aqui eu tenho que um ângulo é zero, quanto é que vale o cosseno de zero, hein? Responde para mim. Isso vale 1. Você concorda para mim que se o cosseno é igual a 1, essa fórmula aqui está sendo maximizada, né? Ela está sendo maximizada de tal forma que eu tenho o quê? O maior fluxo possível. Pô, cara, mas eu acho que isso até mesmo, por uma razoabilidade, se você entendeu o que eu estou falando, se você entendeu a ideia de fluxo, você consegue ver isso, né? Reparem que, nesse caso daqui, você tem que, como a linha de campo elétrico está atravessando toda perpendicular à região, você tem, no caso, o maior fluxo possível. Tem a maior quantidade de linhas atravessando a região possível, tá? Então, quando o ângulo for zero, o ângulo entre o E e o DA, né? Na verdade, ele vai ser perpendicular. No caso aqui, a região que está sendo atravessada, mas ao vetor normal ele é paralelo, forma um ângulo zero, tá? Olha a diferença. Já nesse caso, foi aquele que eu citei ainda há pouco. Você vai ter que o E, ele vai estar, todo ele, dentro do plano, ele não atravessa, ele está contido dentro do plano. Como você tem isso, nesse caso aqui, eu estaria calculando na fórmula o cosseno de 90, e como eu estou calculando o cosseno de 90, você vai ter no caso aqui que isso vai dar zero, tá? Então o fluxo aqui é o menor possível porque é zero. Não vai ter fluxo, tá? Tudo bem? Eu acho que com isso você consegue entender a fórmula na raça de calcular o fluxo do campo elétrico.
Agora, é claro que numa prova não vai cair assim, filho, tá? Isso aqui é introdução da introdução da introdução. Só para ficar bem claro, anota aí no seu caderninho bonito. Eu sempre sugiro que você dê print nas telas das aulas todas, minha, dos demais professores, né? E aí você pegue aqui e guarde, faça o seu resumão, o seu bisuário, né? O seu mapa mental de tudo que é dado, tá? Então, só para ficar bem claro, em matemática e CV, a gente vai ter essa aula que é de produto escalar. Esse pontinho aqui não é um sinal de vezes. Na verdade, não existe, não como uma multiplicação normal, uma operação de multiplicar vetores. Existe uma cruzinha, que é produto vetorial, e um pontinho, que é o produto escalar. Cada um tem a sua utilidade. Diria que o produto escalar, a utilidade dele é você achar o ângulo entre dois vetores. Mas eu não quero agora nem me aprofundar nisso. Eu só quero que você entenda que quando você abre um livro de nível superior, né, tem uma galera aí que estuda essas matérias desesperado, pegando Halliday, pegando por aí. Eu não recomendo tanto não. Acho que é loucura, porque tem livro bom o suficiente para isso. Mas se você, no caso aqui, se deparar com essa fórmula, tá? Numa prova, repara que aqui, ou no livro, né? Repara que aqui ele está usando o símbolo de vetor, tá? Quando eu uso o símbolo de vetor, eu posso escrever o E pontinho A. Cadê o cosseno? Pois é, porque isso aqui é uma operação entre vetores que quando eu abro vai dar o módulo do primeiro, o módulo do segundo, pelo cosseno do ângulo entre eles. Lembra que escrever vetor é uma coisa e escrever o módulo dele é outra coisa, tá? Então você vai ter o que aqui? Você vai ter que isso vai ser o E pelo A pelo cosseno do ângulo entre eles. Quando eu estou escrevendo esse E aqui, é a mesma coisa que eu escrever com as duas barrinhas e a seta em cima. Tá legal? Tudo bem, gente? Ok? Beleza, tá? Agora, vamos seguir aqui para a parte principal, que é como é que esse fluxo é usado, tá? Como que isso vai ajudar a gente a determinar fórmulas novas aqui, que é isso que é a lei de Gauss. Eu não cheguei na lei de Gauss ainda. A lei de Gauss é igual a esse fluxo, a uma outra maneira de calcular, que eu vou te explicar agora, tá? Você vai achar meio esquisito, caso você nunca tenha visto isso aqui na vida, mas eu já te explico. Então, qual é a ideia aqui? A lei de Gauss, verdadeiramente, galera, é o seguinte. Você vai aqui, tá? Ter que E vezes A é sempre o somatório, né? De E vezes A, já tirando a ideia de integral, não vou nem botar integral aqui. É sempre uma carga interna sobre epsilon zero. Ô, neném. Isso aqui, eu não vou mentir, é uma aula que precisa ser vista e revista várias vezes, tá? Esse epsilon é uma constante que ele vai te dar ali na prova, você não tem que decorar. E o mais importante é a carga interna. A gente vai ver que isso, repito, isso aqui é uma técnica para você achar fórmulas, tá? E o que acontece aqui? Quando você pega e você tem aqui essa carga interna, é assim, você vai pegar uma situação, que eu vou dar vários exemplos agora, e vai ter, por exemplo, uma carga lá dentro. Você vai pegar uma superfície simétrica que vai circundar um conjunto de cargas, e tudo que estiver dentro dessa superfície simétrica escolhida, que eu estou botando assim, que geralmente é uma circunferência ou uma esfera, mas tem outras coisas, mas geralmente é uma circunferência ou uma esfera, eu só vou levar em consideração o que tiver dentro dessa superfície chamada de superfície gaussiana, ok? Então, o que você vai ter aqui? Na lei de Ampère, superfície amperiana mesmo, é por causa da lei de Gauss. Então, aqui a superfície gaussiana é uma superfície simétrica que vai circundar aquela região que eu quero, para a qual eu quero calcular a fórmula de um campo. Eu sei que está bem complicado agora, eu vou te dar vários exemplos. Isso aqui a gente tem que mastigar, indo e voltando para você entender, tá? Como disse, de cara, não é algo muito tranquilo, não. Então, olha só. Aqui, isso aqui é uma carga interna, né? É a carga interna à superfície gaussiana. E você está vendo, meu querido, que na verdade eu estou aqui fazendo o quê? Isso aqui são duas maneiras de calcular o fluxo, né? O fluxo do campo elétrico também pode ser dado por isso. A carga interna gaussiana sobre epsilon zero. Embora eu não use muito isso em muitas questões,
para chegar ao fluxo, tá? O mais importante é você saber que, dado que eu tenho as duas formas de calcular a mesma coisa, eu igualando as duas, dou origem ao que vai ser chamado de lei de Gauss, que vai me ajudar a construir novas fórmulas para novos casos, tá? Então, a superfície gaussiana, da qual eu tanto falo, vai ser uma superfície simétrica, lembrando que lei de Gauss só se aplica em situações de simetria. Não adianta pegar uma figura toda zoada, toda assimétrica, e aplicar isso aqui que não vai dar certo, tá? Então aqui se aplica apenas em situações de simetria. Tá? Então o que acontece, meu querido? Como isso aqui se aplica apenas em situações de simetria, vamos ver agora quais seriam as principais que a gente vai ter para justamente poder pegar e conseguir aplicar isso, tá? Numa prova da EFON, da AFA, por exemplo, como é que ele vai cobrar? Ele vai te dar algumas dadas situações e vai querer o gráfico que melhor representa o campo naquela situação. Então, ele não vai pedir para você demonstrar a fórmula, até porque a prova não é discursiva, né? Para eles não, para a AFA e EFON não, em escola naval, tá? Mas você vai ter que saber como chegar àquilo e não transformar isso numa decoreba interminável e pelo menos, mesmo que já tenha decorado tanto fazer questão, acontece, você saber se virar para na hora marcar o gráfico correto, que é o que importa, tá? São 3 casos, tá? E aí você vai entender como é que essa lei maluca funciona. O primeiro caso, galera, vai ser aqui o caso, aliás, antes de dar o primeiro caso novo em si, vamos recalcular por lei de Gauss como é que é o campo gerado por uma carga pontiforme, tá? Fica melhor, ok? Então, o primeiro caso aqui, na verdade, não é um caso novo. É o campo gerado por uma carga pontiforme. O que você vai ter, então, aqui? Campo elétrico, né? Queridinho, quando você tem uma carga, por exemplo, positiva, a gente sabe que ele vai exercer, que ela vai exercer influência em tudo quanto é ponto ao redor dela. E como ela exerce influência em tudo quanto é ponto ao redor dela, o que vai acontecer, né? A superfície gaussiana tem uma carga aqui e ela vai exercer influência uma distância d aqui na frente, aqui atrás, aqui do lado, aqui do outro lado, aqui em cima, ou seja, é uma direção radial, né? Tem um raiozinho aqui, distando d de tudo quanto é ponto em volta dela. O que eu quero é construir uma fórmula do campo que vai ser gerado a pontos que distam esse mesmo d, que é um d genérico, que é uma fórmula mesmo, uma função. Esse d vai ser substituído na hora do exercício, tá? A uma distância d dessa carga. Então, como em tudo quanto é direção que você tem aqui essa distância, isso não é uma figura 2D, é uma figura 3D, não é uma circunferência, é uma esfera. Então, a superfície gaussiana que vai rodear essa carga é justamente uma esfera aqui, tá? Você vai ter aqui uma esfera você tem que aqui você vai ter o tempo todo uma distância d dessa carga e a superfície gaussiana é justamente aqui essa esfera que eu estou desenhando aqui em volta. Tá legal? Então, como é que fica o uso da fórmula? Professor, como é que eu vou usar aqui, professor Fortão? Como é que eu vou usar aqui essa fórmula? Você vai fazer o seguinte, a gente sempre vai trabalhar com 2 lados. Então, olha só, pega saco, você vai ter o seguinte aqui, tá? Você vai ter que aqui, de um lado, você vai ter
tá? Um E vezes A e do outro essa carga interna sobre ε0, ok? Então, o que você vai ter aqui? É o que eu quero saber, né? Então, o somatório de E vezes A é igual à carga que está lá dentro sobre ε0. Cara, isso aqui é a carguinha em si, é uma carga só. Então, é o próprio Q que está ali dentro, tá? Só que essa área, ali eu não indiquei ainda, né? Essa área é a área da superfície gaussiana escolhida. Você vai escolher uma superfície simétrica que represente justamente a melhor situação que eu tenho para aplicar o campo. Como o campo aqui rodeia a carga em tudo quanto é direção, eu escolhi uma esfera, tá? Então seria o que, gente? Área de esfera é o quê? Não confundam com volume. Isso, 4πr2. Como aqui eu botei um D, né? 4πd ao quadrado. Show! Então vai ficar isso igual aqui sobre ε0. Aí você vai passar isso para o outro lado e vai ter que o campo será igual aqui sobre 4π ε0 d ao quadrado, tá? Para quem não lembra, né? Aquela constante K hidrostática já era 1 sobre 4π ε0. Então tá tudo certinho aqui. Isso aqui em cima é justamente o K então vai dar K aqui sobre d ao quadrado, tá? Ok? Então, isso é justamente o campo criado por uma carga pontiforme, só que visto de uma outra maneira. Demonstrado agora aqui para você por lei de Gauss, tá bom? O que eu quero fazer agora é justamente, galera, ver o quê? Como que eu chego a campos especiais. Vamos nessa?